Desde os primeiros impérios, os governantes aprenderam um truque simples, mas poderoso: controlar o povo controlando o dinheiro. Quando não há prata suficiente, inventa-se moeda. Quando não há ouro, imprime-se papel. E quando o sistema ameaça ruir, cria-se uma nova promessa para mantê-lo de pé. É assim há milênios. O que mudou foi apenas a forma, o truque não. O que pouca gente percebe é que a manipulação da economia não é uma invenção moderna. Muito antes dos bancos centrais, das bolsas de valores e das impressoras de dinheiro, o Império Romano já usava as mesmas estratégias que os governos de hoje utilizam para manter o povo endividado, confuso e dependente. Pense em um império que dominou o mundo conhecido por séculos. Um poder tão vasto que parecia impossível de cair. Estradas, exércitos, arquitetura monumental e uma moeda que girava em todos os cantos do mundo antigo. Mas o que parecia ser o símbolo da glória romana foi, ironicamente, o começo do seu fim. O dinheiro. No auge da sua força, Roma construiu um império sobre uma base aparentemente sólida: o ouro e a prata. Sua moeda, o denário, era respeitada, estável e desejada por todos. Com ela, Roma comprava lealdades, mantinha legiões e financiava o luxo de seus imperadores. Mas, como toda civilização que cresce rápido demais, Roma se tornou refém da própria riqueza. Durante os primeiros séculos, o denário era feito quase inteiramente de prata. Isso dava confiança aos cidadãos e aos comerciantes estrangeiros. Mas, com o tempo, os gastos do império aumentaram. Guerras constantes, construção de monumentos e o sustento de uma população cada vez mais dependente do Estado começaram a drenar os cofres romanos. Para manter o poder, os imperadores recorreram a uma solução tentadora: adulterar o valor da moeda. Diminuíram a quantidade de prata no denário, misturando metais menos valiosos. À primeira vista, parecia uma ideia genial. Mais moedas em circulação, mais dinheiro para pagar soldados e obras públicas. Mas o povo logo percebeu o engano. O que antes valia uma quantidade real de prata, agora não comprava quase nada. Os preços começaram a subir, o comércio desacelerou e a confiança no sistema desabou. Era o início da inflação, algo que o mundo moderno conhece muito bem. O colapso do denário não foi apenas econômico, foi também moral. Roma passou a se sustentar em mentiras monetárias. O império começou a gastar o que não tinha, a prometer o que não podia cumprir e a se endividar com o próprio povo. As classes mais ricas acumulavam terras e ouro, enquanto o cidadão comum via seu poder de compra desaparecer. No século III d.C., a crise atingiu seu auge. O Império Romano enfrentava invasões, epidemias e instabilidade política. Cada novo imperador que assumia o trono tentava restaurar a confiança, mas acabava repetindo os mesmos erros: imprimir mais moedas e aumentar impostos. O dinheiro havia se tornado uma ilusão, e o império, uma sombra do que fora. A crise foi tão severa que o governo tentou controlar preços e salários à força. O imperador Diocleciano, por exemplo, emitiu o famoso Édito dos Preços Máximos, tentando congelar o valor das mercadorias. O resultado? Comerciantes escondiam seus produtos, o mercado negro floresceu e o caos se instalou. Roma também começou a perder sua base produtiva. O campo, antes responsável por alimentar milhões, entrou em colapso. Os pequenos agricultores faliram. As grandes propriedades foram dominadas por elites e a produção caiu. Com menos comida e mais moedas circulando, a fome e o desespero se espalharam. O exército que sustentava o poder romano começou a se desintegrar. Sem pagamento digno, muitos soldados desertavam ou vendiam sua lealdade ao inimigo. As fronteiras ficaram vulneráveis e as invasões bárbaras se tornaram inevitáveis. Quando o ouro e a prata deixaram de ter valor, Roma tentou recorrer ao trabalho e aos bens reais, mas já era tarde demais. A confiança na moeda havia desaparecido, e sem confiança,
nenhuma economia sobrevive. O império que havia conquistado o mundo com sua disciplina e ordem sucumbiu ao descontrole e à ganância. Mas o mais impressionante é que, séculos depois, o mesmo truque continua sendo usado. A diferença é que agora ele é digital, sofisticado e invisível. Os governos modernos criaram uma versão atualizada da manipulação do denário. Em vez de misturar cobre a prata, eles imprimem papel sem lastro, criam moedas digitais, alteram taxas de juros e controlam a população com dívidas. O sistema é o mesmo, apenas mais elegante. Hoje, a maioria das pessoas vive endividada, não porque consome demais, mas porque o sistema foi criado para que o dinheiro perdesse valor com o tempo. Enquanto o custo de vida sobe, os salários continuam estagnados. Isso não é acidente, é estratégia. É a forma moderna de escravidão. Quando um governo imprime trilhões de unidades de moeda para estimular a economia, o que ele realmente faz é tirar o poder de compra de quem trabalha e transferi-lo para quem controla o sistema. É o mesmo truque de Roma, só que com novos atores. A inflação é o imposto invisível. Você não o vê, mas o sente. Tudo fica mais caro, e o dinheiro que você ganha compra cada vez menos. Enquanto isso, o governo culpa crises, guerras, pandemias, qualquer coisa, menos o próprio sistema que ele criou. E quando a população começa a perceber o truque, o ciclo se reinicia. Criam-se novas promessas, novos programas sociais, novos créditos, e o povo volta a acreditar. Assim como em Roma, a manipulação da moeda se torna um instrumento de poder político. A história mostra que toda vez que o dinheiro é distorcido, a sociedade adoece. Primeiro vem a desigualdade, depois a corrupção, e por fim, o colapso. Roma foi apenas o primeiro exemplo em larga escala. E se olharmos para o mundo hoje, as semelhanças são perturbadoras. Dívidas impagáveis, impressão desenfreada de dinheiro, concentração de riqueza e uma classe política que vive às custas da esperança alheia. No fundo, os governos descobriram que manter o povo quebrado é a melhor forma de mantê-lo controlado. Porque quem está endividado não tem tempo para questionar. Trabalha, paga e se conforma. E enquanto isso, o sistema financeiro moderno, com seus bancos centrais, dívidas públicas e juros manipulados, continua sugando energia e riqueza de quem realmente produz. O Império Romano caiu acreditando que podia enganar a própria economia. Hoje, muitos governos acreditam que podem enganar a realidade com números e estatísticas. Mas a história não perdoa. A lição é simples. Nenhuma civilização sobrevive quando o valor é corrompido. Quando o dinheiro deixa de representar trabalho, esforço e confiança, ele se torna apenas um símbolo vazio. E símbolos vazios não sustentam impérios. Roma acreditou que poderia enriquecer imprimindo moedas adulteradas. O mundo moderno acredita que pode enriquecer imprimindo dívidas. No fim, o resultado será o mesmo: colapso, perda de confiança e o despertar de um povo que percebeu tarde demais o truque que o mantinha preso. Talvez a pergunta mais importante seja: até quando vamos aceitar esse jogo? Porque enquanto o povo continuar acreditando que prosperidade vem de papel e não de valor real, os governos continuarão repetindo o mesmo truque, o de manter você quebrado, para que eles nunca percam o poder. O que você vai ver neste vídeo é mais do que história, é um alerta. A queda de Roma não aconteceu de um dia para o outro. Ela começou quando o dinheiro perdeu valor, quando o governo começou a imprimir mais moedas sem lastro e a manipular a economia para sustentar um império falido. Soa familiar? Pois é. Os mesmos truques usados há milhares de anos continuam vivos hoje, só mudaram de nome. Neste vídeo você vai entender como os governantes de Roma enganaram o povo com promessas de prosperidade enquanto escondiam a verdadeira crise e como esses mesmos truques financeiros ainda são usados para manter você dependente endividado e sem poder real de compra. Prepare-se para ver o espelho da história e perceber que o colapso de Roma foi apenas o ensaio do que acontece agora. E antes de continuar, me conta:
Você já desconfiou que o sistema é feito para te manter sempre no vermelho? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se esse tema te fez pensar, deixa o like. Ele ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam acordar para essa realidade.